Ok, portanto, bem-vindos a mais um seminário do Helena Avelar, da Astrologia e Astrologia Antigas. Ora, hoje tenho o prazer de apresentar a investigadora Angélica Ferroni. A Angélica é doutoranda em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está neste momento cá em Portugal a fazer um estágio de pesquisa e, portanto, aproveito a ocasião para convidar para ver partilhar um pouco da sua investigação, que tem a ver com as relações entre a astrologia e a medicina em Portugal do século XVI e XVII. Portanto, ela é membro da Academia Celeste, que é um grupo de pesquisa do Departamento de Filosofia da Universidade Federal Fluminense, que estuda a história da astrologia já há alguns anos. E também, recentemente, faz parte do projeto Astro, do Astro Project, aqui da nossa faculdade. E, antes do mais, dou a palavra à Angélica. Obrigada. Bom, primeiramente, eu agradeço o convite para participar do seminário. É um prazer estar aqui. Como o Luiz já mencionou, essa apresentação que eu vou fazer hoje é parte da investigação de doutoramento em curso, né? Então tenho alguns, digamos, resultados, mas não todos, né? E o tema de hoje é o curso da Lua e os dias críticos, ou seja, o foco maior é em um conceito médico-astrológico, que é o conceito dos dias críticos, sendo que a tese aborda uma série de outros, né? E porque o tema maior é exatamente a relação entre astrologia e medicina, e isso envolve uma série de técnicas, né? E como que essa relação se dá em cada uma dessas técnicas ou conceitos num determinado grupo de autores médicos portugueses, predominantemente do século XVI e início do século XVII. Bom, como no início, né, a essa exposição, é interessante trazer à tona a relação que sim se dava entre astrologia e medicina no período estudado, no início da modernidade, como algo consensual. Né? Não sei até que ponto todos aqui, né, têm intimidade com esse período histórico. A proximidade entre astrologia e medicina não é um tema menor, né, ou marginal dentro da história das ciências, né, porque o entendimento do cosmos e do funcionamento da natureza tinha uma base predominantemente astrológica. O que isso significa? Né? Os eventos terrestres, a matéria terrestre, estava em relação ou respondia à configuração celeste. Né? Então, essa é a ideia de uma episteme de base astrológica permeando a produção de conhecimento do período. Portanto, né, abordar a medicina, a história da medicina, né, nesse período, pressupõe entender a relação com essa episteme de base astrológica. A prática médica pressupunha, né, uma série de técnicas interventivas, seja no diagnóstico, no prognóstico, né, na terapêutica, ou seja, momentos que compõem a prática médica, uma série de técnicas astrológicas. Outro ponto importante para ser levantado no início dessa apresentação, né, é o entendimento da fisiologia humana como tendo base astrológica, ou seja, o corpo humano como parte da matéria, né, terrestre era composto pelos 4 elementos e, consequentemente, por 4 humores ou fluidos corporais. E a dinâmica dos humores, dos fluidos corporais, respondia, né, em alguma medida, ao céu, porque dentro dessa episteme de base astrológica. E que a ideia de doença era, portanto, o desequilíbrio dos humores. Então, tanto a saúde quanto a doença era um determinado estado, né, de equilíbrio entre os humores. E que a doença era um
o excesso de um desses humores. E o que se passava também, né, ao longo do século XVI no campo do debate filosófico? Um debate, um questionamento sobre a causa dos eventos terrestres. Já se dava nesse momento, né, uma reflexão sobre a causalidade, se todos os eventos terrestres, ou em que medida os eventos terrestres respondiam, né, ao céu. Eu me arrisco a dizer, né, que não havia, ou praticamente não havia, quem não considerasse a causalidade celeste. Né? A causalidade celeste era um entendimento consensual e, portanto, ciência, dentro do que se entendia ciência nesse momento, né? Mas isso não significa que não houvesse um debate sobre a determinação ou a centralidade da causalidade celeste. Né? Então, dentro do campo médico, né, que sim era um campo que apresentava um terreno fértil para essa discussão. Por quê? Porque envolvia a manipulação da matéria na medida em que se manipula os humores do corpo. Né? Então havia no campo médico um espectro, digamos assim, né, dentro desse debate acerca da causalidade, entre aqueles que se aproximavam ou reiteravam, né, a importância da relação com o céu e, portanto, a relação entre astrologia e medicina, e aqueles que já questionavam a centralidade da causalidade celeste. Né? Então, mesmo aqueles que diziam que as causas distantes, né, as causas celestes são as causas distantes, não eram determinantes, né, não negavam a existência da causa celeste. Então, neste momento, século XVI, né, que é o que eu abordo principalmente nessa palestra, a tese eu avanço um tanto para o XVII, mas ainda assim permanece dentro desse debate acerca da causalidade. Né? Nesse momento, não se questionava a causalidade celeste, mas se questionava, sim, a centralidade dela. Né? E esse debate é bastante evidente no campo médico, né, por se tratar de um campo central para se discutir a relação entre o céu e a matéria, né, no caso, o corpo. E uma das obras, né, que é considerada uma obra central nesse debate intelectual é o Disputationes, que é uma obra do Pico della Mirandola, em que ele apresenta uma série de argumentos questionando a astrologia, né, a episteme de base astrológica e a própria astrologia. Quando ele questiona a episteme de base astrológica, é exatamente dentro desse debate acerca das causas, né, a causa celeste ou as causas mais próximas. E quando ele questiona a astrologia propriamente dita, é no sentido, será que o conhecimento astrológico é preciso o suficiente para servir como um ferramental para se atuar na matéria? Né? Será que é possível continuar usando as técnicas astrológicas para se produzir conhecimento, para se produzir ciência, para se pensar sobre a matéria e o corpo, ou não? Né? Então acaba sendo uma obra central, uma série de autores, né, no momento em que a obra foi publicada, depois da morte dele, respondem às críticas que ele coloca, e de qualquer forma é isso que movimenta esse campo, que é o campo da filosofia natural, que é o campo da medicina e da astrologia nesse momento. E, portanto, é bastante frequente se encontrar nas obras médicas do período a questão do quão necessária é a astrologia para a medicina. Algumas obras colocam a questão explicitamente, inclusive dedicam um capítulo a essa questão. Ela não aparece diluída ao longo do texto, ela aparece destacada no texto como um capítulo. Em outras obras ela aparece de forma mais indireta, mas ela está sempre presente, porque é um debate acalorado, é um debate atual que se dá nesse período. E
a minha pesquisa de doutoramento trata exatamente de como os diferentes autores se posicionam em relação a essa questão. Afinal de contas, a astrologia é ou não necessária? Ou em que medida a astrologia seria ou não necessária à medicina? Muito bem. E um dos conceitos centrais à prática médica é o conceito de dias críticos. Então, brevemente, né, introduzindo que conceito é esse, esse foi um conceito sistematizado por Cláudio Galeno, um médico do século II. A sistematização se deu principalmente, né, nessa obra, De Diebus Decretores, no livro 3, era uma observação que já se fazia presente nos textos hipocráticos, né? Ela não surgiu do Galeno, mas o Galeno ele sistematiza, né, essas observações que já vinham sendo feitas e apresenta com esse nome e principalmente associando os dias críticos ao ciclo lunar nessa obra do século II. E o Galeno, ele foi um autor de referência no ensino da medicina a partir do século XII, XIII no Ocidente Latino, porque muito das suas obras elas foram traduzidas do árabe para o latim, né? Então o pensamento médico do Galeno chega ao Ocidente Latino no final da Idade Média, né, através das traduções das obras do árabe para o latim, e já em 1525 uma tradução direta do texto grego, que, enfim, é uma discussão que fez parte muito característica do século XVI, que até que ponto se confia no conhecimento que chega através dos árabes ou é necessário voltar aos textos gregos originais ou latinos e se fazer uma tradução direta deles, mas né, não é o meu tema específico de pesquisa, mas de qualquer forma são meios através dos quais o pensamento do Galeno chega ao Ocidente Latino no final da Idade Média e início da modernidade e se torna referência no ensino da medicina nas faculdades de medicina, né, que surgem com as universidades a partir do século XII. E esse conceito se torna um conceito central dentro desse debate. Os autores eles se posicionam sobre a necessidade ou não da astrologia, né, usando como tema, né, para se debater, para se questionar, né, essa relação, os dias críticos, além de outros, mas os dias críticos eles né, um conceito que tem uma importância nesse momento, né, por conta da relação direta com o ciclo lunar. Muito bem, então agora eu faço um parênteses, né, para apresentar esse conceito e não me baseio em nenhum autor especificamente, a ideia é compartilhar, né, que conceito, que técnica é essa para que todos aqui tenham essa base comum, né, quem não conhece. Bom, os dias críticos, o que são? Né? É um conceito que se desdobra numa técnica médica, né, que identifica um padrão temporal cíclico vinculado às doenças agudas, não às doenças crônicas. Né? Então, as doenças agudas, elas apresentariam um padrão de manifestação, ou seja, os sintomas, principalmente as febres, né, manifestariam um padrão determinado. Né? E essa manifestação, né, ou seja, os picos de intensidade em que os sintomas se manifestam, se dariam em alguns dias específicos. Né? E os dias, eles são os que estão marcados nesse círculo vermelho central. Né? O início é o momento em que a doença se instaura. Esse é o momento inicial, é quando o enfermo se sente realmente enfraquecido com a ação da doença. Né? Então, esse é o momento inicial. E os dias críticos são o 4º dia, o 7º dia, o 11º, o 14º,
Aí eu coloco 2 dias, ó, ou 17º, ou 18º, ou 20º, ou 21º, porque esses pontos são pontos de debate. Tá? Existem algumas ideias, né, que são focos de debate dentro da discussão dos dias críticos, e talvez um dos mais importantes deles é se é o 20º ou o 21º dia, que é de fato um dos dias críticos principais. E os autores se posicionam e apresentam argumentos diferentes, né, para justificar a própria posição. E eu vou apresentar em mais detalhes o que um médico português, um amato-lusitano, qual é a posição que ele apresenta e os argumentos que ele dá para dizer que, na verdade, é o 20º dia e não o 21º, um dos dias críticos principais. Bom, e o que acontece? Qual é o sentido de dias críticos? São dias com grande potencial de mudança no curso da doença. São dias, não significa que são dias perigosos, né? Ao contrário, são dias decisivos. Críticos têm o sentido de decisivos. E esses dias, eles são divididos entre dias indicativos e dias julgadores. Os dias indicativos respondem a um padrão que é chamado de quaternário, né? É o 4º dia, o 11º dia, ou, né, o dia 17 ou dia 18, ou o dia 20 ou o dia 20, ou o dia 18 ou o dia 24. Né? E os dias julgadores, que são os dias mais importantes, que é o 7º, o 14º, o 20º ou o 21º, né, e o 27º. Então essa é a ideia. Tá? Principalmente é um padrão temporal cíclico, com alguns dias já pré-determinados, em que as doenças agudas, os sintomas ligados às doenças agudas, as febres, se manifestam com mais intensidade e que, portanto, são dias decisivos no curso da doença. Como é que se usava essa técnica? Então, ainda dentro desse parênteses, apresentando, né, de um jeito não alinhado a nenhum médico especificamente, né, apresentando a ideia no geral, né, ela podia ser usada, de novo, dentro desse espectro, né, tem médicos que se alinham mais diretamente com a astrologia e outros menos. Né? Os médicos que se alinham mais diretamente com a astrologia, muito provavelmente eram aqueles que, além de médicos, eram astrólogos, ou seja, né, eram praticantes especializados da astrologia. E por que eu digo isso? Porque mesmo que o médico não fosse astrólogo, ele conhecia as técnicas astrológicas, porque isso fazia parte da formação. O uso do ferramental técnico astrológico era necessário à prática médica. Então, alguma ideia, né, dos conceitos astrológicos e das técnicas astrológicas era necessária para se praticar a medicina. Bom, o que eu vou apresentar aqui seria um uso dos médicos e astrólogos. Né? Então, olha só, na imagem, o que a gente tem? Um determinado mapa do céu, né? E o círculo vermelho externo, né, é o círculo com a marcação dos dias críticos. O ponto inicial é dado pela posição da Lua no momento em que o doente se sente de fato enfraquecido, que é o momento em que a doença se instala. É dado pela posição da Lua. Encaixando esse padrão temporal cíclico nesse céu do momento do início da doença, a posição da Lua marca esse ponto inicial. E, a partir dessa posição, os dias críticos são identificados dentro desse mapa inicial, que representa o momento em que a doença, de fato, se instalou. Como que se usa essa técnica? Se acompanha a posição da Lua nos dias seguintes, principalmente quando a Lua, de fato, chega ao 4º dia, ao 7º dia, ao 11º dia, assim sucessivamente, né?
e quais os aspectos que a Lua faz com o mapa do início da doença e de que forma isso indica, né, que tipo de sintoma pode ser acentuado e quais não tão acentuados, quais procedimentos podem ser usados, né, para ajudar a natureza nessa luta contra o desequilíbrio. Então, nesse exemplo que eu apresento para vocês agora, tem, na verdade, dois conceitos astrológicos, duas técnicas astrológicas. Um que é chamado de mapa da decumbitura. O mapa da decumbitura é o mapa do início da doença. E a técnica dos dias críticos, quando ela é usada de uma forma mais completa por médicos que são também astrólogos, pressupõe esse uso combinado, porque o padrão temporal ele é encaixado em cima desse mapa da decumbitura, né? E identifica graus, né, no zodíaco que são mais sensíveis, no sentido de serem os graus, né, os momentos mais importantes, os dias críticos. E é o passo da Lua, o caminho da Lua, que indica o momento, né, em que esses dias chegam. Como um ponteiro que dispara determinadas configurações celestes. Então, o que acontece nesse uso? A gente consegue observar, né, uma técnica que pode ser usada nos três grandes momentos da prática médica. No diagnóstico, e aí o diagnóstico era feito observando principalmente a Lua era uma peça-chave, né, no uso dessa técnica, o signo em que a Lua estava, os aspectos que ela fazia no céu no momento do início da doença, isso dava indicações de que parte do corpo podia ser mais afetada, ou que tipo de humor estava, né, em desequilíbrio, isso somado à observação clínica. Sempre somado à observação clínica, porque a história da medicina, né, ou a prática médica nesse período, não se resumia à prática astrológica. Né? A gente vê uma intersecção entre dois campos do saber aqui. Né? E a astrologia, ela serve como, ela oferece um ferramental de prática médica, do pensar e do fazer médicos. Mas não é a mesma coisa. Né? Por isso que tem médicos mais alinhados à astrologia e médicos menos alinhados à astrologia. Então tem o uso diagnóstico, tem o uso prognóstico, que é exatamente acompanhar o movimento da Lua, né, e os aspectos que ela faz no mapa da decumbitura e de que forma isso atualiza a progressão da doença e, consequentemente, um uso terapêutico, né, entendendo qual é o melhor momento para expurgar o humor em excesso do corpo e quais técnicas mais apropriadas para isso, que tipo, né, de expurgo, é pela sangria, é pela purga, e aí depende dos órgãos mais afetados, do tipo de humor, enfim, e esse uso completo, né, oferece esses recursos. Né? Aqui embaixo do slide eu dou dois exemplos, né, de dois médicos italianos, né, o Fracastoro e o Cardano, como exemplos no extremo do espectro. Né? O Cardano, como um médico que é também astrólogo e faz um uso completo, né? Ou seja, usa todo o ferramental astrológico na sua prática médica, e o Fracastoro como o menos alinhado à astrologia. Dentro desse debate do quão necessária é a astrologia para a medicina, o Fracastoro é um dos que dizem que ela não é necessária. Ainda que ele não negue a influência celeste, porque não se negava a influência celeste ou a causalidade celeste, porque fazia parte do entendimento do mundo e dos fenômenos, mas ele diz que não é necessário. Por quê? Porque é uma causa muito distante, né? E ela se torna insignificante na observação da movimentação da matéria corporal. Né? A própria matéria corporal, ela oferece, ela mesma, as causas do desenvolvimento da doença. Então, basta olhar, observar clinicamente, né, a manifestação do corpo ou da matéria corporal para se conduzir o tratamento. Né? Não é necessário associar a astrologia à prática. Então, a gente tem dois extremos, né, um mais alinhado e um menos alinhado.
E agora, nesse momento, eu entro no conteúdo, né, da minha tese, dessa palestra, que é como os médicos portugueses se posicionam dentro desse debate. Bom, quais são as questões levantadas com mais frequência? A primeira delas é qual é, de fato, né, o dia julgador ou o dia crítico? É o 20º ou o 21º? Essa é uma questão bastante debatida. A outra questão é qual é a causa dos dias críticos? Né? Ou seja, qual é a lógica, por qual motivo isso funciona? Por que o corpo reage dentro desse padrão temporal cíclico? Esse é um outro ponto do debate. E um terceiro ponto é, há de fato ou não relação com o ciclo lunar? Né? Porque em Galeno, sim. Né? Lá no século II, Galeno diz que isso, né, que esse padrão cíclico, ele tem relação com o padrão, com o ciclo lunar, né, com o ciclo sideral da Lua. E no século XVI, dentro desse grande debate sobre as causas, né, dos fenômenos terrestres, ou da movimentação da matéria, começa a se questionar, né, de fato, não que os dias críticos como um padrão cíclico não existissem, mas isso tem relação com a Lua ou não? Ou é um pulso próprio do corpo, né, dos humores no corpo, respondendo, né, a determinados períodos de manifestação de sintomas, no caso das doenças agudas. E para isso, para hoje, né, eu selecionei 2 obras de 2 médicos, e nelas nós vamos ver como que esses pontos são debatidos. A primeira obra é a primeira centúria de curas medicinais, do médico Amato Lusitano. A primeira edição das centúrias se deu em 1551, em Florença, na Itália, essa primeira edição. E a segunda obra que eu trago para o debate de hoje é o Diálogo da Perfeição, que é uma obra de deontologia médica de 1562. Então são obras contemporâneas, né, eles são mais ou menos contemporâneos. A segunda, o autor é o Jerônimo de Miranda, que foi médico do rei Dom Sebastião. E o que é uma obra de deontologia médica? É uma obra que discute qual é a prática médica de excelência, né? Ou quais as competências que um médico deve ter para exercer a boa medicina. Então a segunda obra é uma obra de deontologia médica e a primeira obra é uma obra médica propriamente dita, ou seja, da prática médica. Bom, Amato Lusitano, ou João Rodrigues de Castelo Branco, né, o nome dele. Em 1525 ele ingressa na Faculdade de Medicina da Universidade de Salamanca. Então uma breve biografia, né? Em 1531 retorna a Portugal, né, para praticar medicina, mas logo sai de Portugal, né? Em 1534 ele sai de Portugal, enfim, os autores atribuem essa saída em boa medida à perseguição aos judeus, né? Ele é de uma família judaica. E em 1551, na Itália, em Florença, quando ele publica a primeira edição, né, da primeira centúria, e a 7ª centúria, que é a última, é publicada em 1561, na Macedônia, se eu não me engano. Tá? Então, nesse período de 10 anos, né, as 7 centúrias médicas são publicadas. E é na primeira centúria que ele apresenta, né, a teoria dos dias críticos. Né? Os médicos, eles fazem os próprios comentários sobre as doutrinas, né, de Galeno, de Hipócrates, né? Então tem uma série de comentários que são usados inclusive no ensino da medicina. E o Amato Lusitano, em Portugal, é um dos comentadores da obra de Galeno. E o interessante é que a primeira centúria, ela se inicia, ou seja, o primeiro conteúdo que ele apresenta, na primeira centúria, que é a que abre as centúrias médicas, ele oferece uma apresentação detalhada do conceito e da técnica dos dias críticos e como que ele se posiciona, né, ou como ele usa essa técnica.
Então, resumidamente, né, o Amato Lusitano, ele reconhece esses dias como os dias decisivos, né, o quarto, o sétimo, 11º, 14º, 17º e o 20º, e não o 21º. Reitera a ideia de que os dias críticos mais importantes são o 7º, o 14º e o 20º, que são os setenários, ou seja, respondem a uma lógica de 7 em 7, e que os dias críticos são dias importantes de julgamento. O que isso significa? Que são os dias onde acontece, de fato, uma batalha, né, entre o desequilíbrio e a natureza. Né? O que significa isso? Essa ideia de que a saúde é um equilíbrio dos humores e que é próprio do movimento da natureza tender ao equilíbrio. E nos dias críticos, o que acontece é que o desequilíbrio e a natureza entram em disputa acirrada e por isso são dias mais determinantes para o curso das doenças. Os dias críticos quaternários, né, eles são indicadores, né, porque eles indicam o que se passará nos dias críticos principais. E aí ele segue a apresentação dele dizendo que sim, os dias críticos eles respondem ao ciclo sideral da Lua. E que o 20º dia é o dia mais julgador exatamente por essa relação com o ciclo sideral da Lua. E como é que ele apresenta essa ideia? Bom, aí ele apresenta a continha minuciosa. Né? Ele diz, bom, o ciclo sideral da Lua tem uma duração de 27 dias e 8 horas. Não são 28 dias, são 27 dias e 8 horas. Portanto, o primeiro setenário, que equivale a esse primeiro quarto do desenvolvimento da doença aguda, né, se dá em 6 dias e 20 horas, ou seja, mais próximo do 7º dia. Já o meio, né, ou seja, o final do segundo setenário, o meio do ciclo, se dá em 13 dias e 16 horas, ainda está mais próximo do 14º dia. Né? Agora, né, o final do terceiro setenário, né, acontece, né, em 20 dias e 12 horas. Estaria no meio entre o 20º e o 21º dia. Né? Mas conta mais como o dia crítico como o 20º. Né? Então, claro, não cabe a nós, não cabe a mim, né, como pesquisadora, dizer se ele tem razão ou não, ou se isso é coerente de fato ou não. O que nos interessa aqui é o tipo de argumento que o autor usa para justificar sua posição, certo? Então, a primeira ideia que a gente tem, ele sim diz, o corpo responde ao ciclo sideral da Lua. Existe uma relação entre padrões, né, corporais e ciclo planetário. Ele segue a apresentação dele, dizendo por que não se deve usar o ciclo sinódico da Lua. O que é o ciclo sinódico? É o ciclo, na verdade, da conjunção Sol-Lua. E ele diz, ele chama o ciclo sinódico de mês de junção, a junção, ou mês de encontro, coitos, né, a palavra que ele usa, ou mês de conjunção, que é a conjunção entre o Sol e a Lua, né, para se entender o padrão dos dias críticos. E aí, bom, o ciclo sinódico ele também destrincha, né, o ciclo em dias e horas. Então, o ciclo sinódico tem uma duração total de 29 dias e 12 horas. Né, o primeiro setenário se completa em 7 dias e 9 horas, passa um pouco do 7º dia, mas ainda está mais próximo do 7º dia. Até então, isso não seria um problema. Né? Metade do ciclo, ou seja, o final do segundo setenário, se dá, aí já começa a apresentar um problema, 14 dias e 18 horas, ou seja, está mais próximo do 15º dia do que propriamente do 14º, e o 14º dia é um dos dias críticos principais. Né? E o problema maior se apresenta exatamente num dos pontos centrais do debate, que é o 20º ou o 21º dia, o dia crítico. Né?
E o final do terceiro setenário acontece, né, há 22 dias e 3 horas depois do início da doença, ou seja, passa tanto o 20º quanto o 21º. Então não é ao ciclo sinódico que o corpo responde, não é esse que deve ser usado. E o mais interessante é o argumento que ele vai dar. Por que não se deve usar o ciclo sinódico? Ele diz o seguinte. E agora eu, né, convido vocês a olhar aqui para esse trecho em português, que essa é a tradução, a primeira tradução que foi feita da primeira centúria por Firmino Crespo, é uma edição de 1946, e eu uso a tradução que ele apresenta. Ele diz o seguinte, isso o Amato Lusitano dizendo, né? Por isso Galeno manda tirar 3 dias completos a esse mês, o mês sinódico, visto que durante eles a luz está invisível, não brilha, não modifica o espaço, como se fosse queimada e não produz qualquer efeito digno de consideração. Obviamente, né, os trechos mais importantes, né, é preciso que a gente volte para o original, e em cima eu coloco o texto original e destaco, né, no negrito, a parte que me chama mais a atenção. Né? Então, nem altera o ar, né, e está como que queimada, né? Ele traduz como que queimada, mas se vocês repararem, a palavra usada no texto original é combusta, né? E combusta é um termo técnico dentro da teoria astrológica. Então, claro que na tradução para o português oferecida, a ideia está aí, né? Afinal, o que é a combustão? A combustão é a conjunção dos planetas com o Sol, né? E que seria uma condição de debilidade desses planetas, porque eles são queimados, né, pelo calor do Sol. Então, claro, a ideia está aí, ele traduziu como se fosse queimada, né? Mas com isso se omite um termo técnico. Né? Então, eu faço questão, né, de trazer essa comparação exatamente para levantar a necessidade, né, de se ter uma tradução técnica do tema no qual se está trabalhando. Né? Então, não estou dizendo que foi uma tradução intencionalmente distorcida, talvez o autor não conhecesse a teoria astrológica e traduziu da melhor forma possível dentro daquilo que, né, dos conhecimentos que ele possuía. Né? Mas se, né, nós, como historiadores da ciência especificamente, né, das ideias astrológicas, é necessário que a gente retome algumas traduções já feitas para se checar termos que porventura tenham sido omitidos. Né? Então aqui tem uma série de ideias astrológicas implícitas, né? Então em azul, né? Então a primeira ideia que eu destaco é a Lua, né, como mediadora entre o mundo celeste e o mundo terrestre. Isso faz parte da filosofia natural do período, né, desse episteme de base astrológica. A Lua, por ocupar a esfera mais próxima da Terra, né, o mundo celeste, mas é mais próximo da Terra, ela acaba tendo uma função de mediadora. Através dela, os influxos celestes chegam na Terra. Né? E chegam na Terra através do ar. Né? Então, na tradução, ele optou por não modifica o espaço. Foi uma opção de tradução. Né? Eu manteria o não modifica o ar, né? Porque está mais alinhado com os conceitos da filosofia natural do período. Outra ideia astrológica presente nesse trecho. Né? Por que né, não se deve usar o ciclo sinódico inteiro? Porque durante 3 dias a Lua não é visível e está combusta. Então existe uma ideia de que a não visibilidade do corpo celeste faz com que a influência dele na matéria terrestre não ocorra. Né? Então uma relação entre não visibilidade e não influência. E a própria combustão. Né, essa condição de debilidade. Então,
Se a Lua, que é a principal mediadora entre o mundo celeste e o mundo terrestre, se ela está em condição de debilidade, se ela não é vista, né, e no caso da medicina, a posição da Lua, como eu mostrei no início da palestra, a posição da Lua é fundamental para se entender a natureza da doença e o desenvolvimento da doença. A Lua não estar visível e estar combusta não colabora, né? Não colabora nem para a cura, enfim, e não colabora para o médico como instrumento de diagnóstico e prognóstico. Então, por mais que o Amato-Lusitano não diga explicitamente que há sim uma correspondência entre corpo e ciclos planetários, as ideias estão aí. Né? Muito bem. E aí, seguindo, ainda nessa apresentação inicial, nesse lugar de destaque que ele dá aos dias críticos nas centúrias médicas, né? Ele abre as centúrias médicas apresentando os dias críticos, ele vai tratar da causa, que é o outro ponto de debate nesse período. O que significa, né, tratar da causa dos dias críticos? E ele diz o seguinte, ele diz, né, falar sobre a sua verdade e natureza, ou seja, qual é a verdade que está por trás dos dias críticos, por que eles existem, ou eles funcionam, né, e qual é a natureza deles. E aí ele diz o seguinte, só um parênteses antes de eu entrar nessa exposição que é a que mais nos interessa aqui nesse momento. Ele apresenta ainda uma outra causa, que é a teoria pitagórica dos números. Ele diz que o número 7 é um número que tende à perfeição, ou que está ligado à cura. Né? Por quê? Porque o 7 é a somatória do 4 e do 3. O 4 representando a matéria e o 3 representando a alma. Então seria um número que fala do bom funcionamento, né, do corpo. Então ele apresenta, essa seria uma das causas do porquê que os dias críticos existem como conceito técnico, ou seja, são reais, fazem parte, né, da natureza. E a segunda ideia é exatamente essa. E ele diz o seguinte, a sétima posição é dissonante em relação à primeira. Ele está estabelecendo uma relação de dissonância. Não é de se admirar, pois, que a sétima seja inteiramente contrária ao princípio da doença, né, tendo o início como o princípio da doença. A natureza pode repousar com a sétima e tenta expulsar de si o peso e a gravidade da doença para alcançar o repouso. Né? Ou seja, se o sétimo dia ele é dissonante em relação ao primeiro dia, né, ele tem outra natureza, né, em relação ao primeiro dia, o sétimo dia é favorável à natureza, já que o primeiro dia representa a doença. O número 7 é dissonante e discorde do número 1, assim como o número 14 também o é. Ou seja, possuem uma mesma natureza, o sétimo e o 14º. Por essas dissidências e discórdias, nasce grande luta entre a doença e a natureza e, por consequência, dão-se nesses dias fortíssimas crises. Né? Ou seja, são momentos de grande decisão entre desequilíbrio e equilíbrio. E quem que vai vencer essa batalha, né, vai dizer se a pessoa sobrevive ou morre. Né? Quais são os conceitos astrológicos implícitos nesse posicionamento? Primeiro deles, né, a ideia de que o ponto inicial de um mapa, né, representa ou o nativo, no caso do nascimento de uma pessoa, ou um evento, no caso de qualquer evento. Né? Nessa técnica dos dias críticos, o ponto inicial ele é dado pela posição da Lua. Normalmente o ponto inicial é o grau do signo ascendente, tá? Mas na técnica dos dias críticos é a posição da Lua, esse é o ponto inicial. Mas de qualquer forma a ideia está aí, né? O ponto inicial representando o evento em si. Então o ponto inicial representa o quê? A doença, o momento em que o desequilíbrio
né, cresce e se sobrepõe à saúde ou ao estado de equilíbrio. O segundo conceito astrológico implícito vem da própria teoria dos aspectos. Por quê? Porque os aspectos de quadratura, né, um ângulo de 90 graus e um ângulo de 180 graus, são ângulos dissonantes, são aspectos dissonantes ou de inimizade. Se o ponto inicial representa a doença, se o 7º dia e o 14º dia são dias de grande decisão no curso da doença, isso se dá porque é da natureza desses dias em relação, né, em uma relação angular com o dia inicial, né, se posicionarem contra a doença. São momentos, né, nesse ciclo temporal em que a natureza tem mais chances de se sobrepor ao desequilíbrio e fazer com que o corpo volte ao equilíbrio. Os ângulos de 45 graus e 135 graus, então, né, o 4º dia e o 11º dia, eles teriam, né, uma mesma natureza, porque eles são exatamente a metade do 7. Né? Agora, o interessante é que essa é uma adaptação ou uma contribuição da intersecção entre esses dois saberes. Porque na teoria astrológica, neste momento pelo menos, não existe um aspecto de 45 graus ou um aspecto de 135 graus. Né? Mas é um conceito que surge da intersecção. Né? E aí, o que os torna, né, esses dias, o 4º e o 11º, dias críticos também, é porque eles têm a mesma natureza do 7º ou do 14º, é a metade. Né? Muito bem. Então agora, a segunda obra, né, o segundo autor, a obra, o título dela é O Diálogo da Perfeição, né, e partes que são necessárias ao bom médico. O autor dessa obra é considerado, né, o Jerônimo de Miranda. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, porque, e é um consenso na maioria dos historiadores portugueses, de que o autor da obra é o Jerônimo de Miranda, porque o que acontece? A autoria é duvidosa. Né? O Jerônimo de Miranda, ele foi médico do rei Dom Sebastião, e o que se argumenta em relação a essa autoria não assumida por parte do Jerônimo de Miranda é que, em função, né, desse período de debate bastante acalorado, bastante acentuado, né, sobre o que faz parte, né, da prática médica ou do bom médico, ele, talvez tendo um cargo de destaque e não querendo se indispor, talvez, com o próprio campo médico, preferiu não assumir a autoria da obra, mas ainda assim se posicionar dentro de um debate corrente. Né? Por quê? Porque qual é a versão oficial? A versão oficial é que o pai, né, que é o Afonso de Miranda, que era contador do rei, teria descoberto esse livro, né, esse texto, no material de 2 filhos dele que estavam estudando medicina nesse momento, e ao encontrar esse texto, o entregou ao outro filho, que era o Jerônimo de Miranda, já médico do rei nesse momento, para que ele publicasse quando achasse mais conveniente. Então essa é a historinha oficial, que está inclusive nas páginas introdutórias dessa obra. Né? Mas os historiadores, a maioria dos historiadores portugueses que se dedicam, né, ao estudo dessa obra, ou da origem ou da autoria, a atribuem ao próprio Jerônimo de Miranda, e dessa forma eu assumo Jerônimo de Miranda como o autor da obra. Né? Então é uma obra de deontologia médica, que discute, né, o que é uma prática médica de excelência, cuja obra, né, defende a necessidade da astrologia para a medicina. E talvez até, né, pelo autor ter optado por um certo anonimato, fez com que ele pudesse se posicionar bem abertamente.
coisa que a gente não vê na postura do amato-lusitano. Né? As posições elas são mais discretas. Né? As ideias astrológicas elas estão ali, mas em nenhum momento há uma afirmação explícita de que sim, a astrologia é necessária para a medicina, né? De que sim, existe uma relação direta entre padrões ou ciclos planetários e a manifestação do corpo. E aqui a posição é diferente, é mais explícita. Então, olha só, o que ele diz? Né? O que é necessário ao médico? Uma série de coisas, né, são necessárias ao médico, como, por exemplo, saber grego e latim, saber árabe para ter acesso direto aos textos árabes, conhecer com bastante profundidade a filosofia natural, ou seja, o entendimento da natureza, já que o corpo responde a essas leis, né, da natureza, e num determinado momento, e aí eu mantive o original, a obra é escrita em espanhol, a astrologia, me parece, lhes é necessaríssima. Né? Então tem um uso de superlativo nesse momento. E aí ele diz, e aí eu já traduzo, ele diz, é necessária ao médico, né, a astrologia pela dependência em que estão nossos corpos terrestres dos celestes e pelos efeitos que obram o Sol, a Lua e os outros planetas conforme os diferentes lugares e diversos aspectos que apresentam. Então aqui a gente vê um posicionamento explícito. Seguindo, ele diz o seguinte: como poderão os médicos, né, compreender os livros de Galeno dos dias decretórios que contam a partir da hora da enfermidade, então aqui ó, o início da doença já é a hora da enfermidade, até ao 4º, 7º, 11º e 14º, ele não entra na seara se é o 20º ou o 21º. Né? Ele para no 14º, baseando-se em certos aspectos que a Lua faz com o ponto da enfermidade. Então, aqui a gente vê a mesma ideia, né, da teoria dos aspectos astrológicos. Né? Então, o 7º dia, né, sendo a quadratura que a Lua faz com a posição inicial dela mesma no início da doença, ou a oposição. E ele segue dizendo, mas a causa, aí já se posicionando no debate sobre qual que seria a causa, né, a validade dos dias críticos, ele diz, mas a causa, segundo Ptolomeu, né, já cita um astrólogo, um autor, astrônomo, astrólogo de referência, segundo Ptolomeu, é que a natureza ou virtude do enfermo vieram a campo contra o mal. E logo no início da doença, a natureza foi vencida, ou seja, o início da doença é o dia da doença, representa a doença, ela se sobrepõe. A natureza foi vencida pelo mal e impedida de seguir adiante com suas ações naturais, vendo-se assaltada por ele e com tão poucas forças não pôde resistir. Mas, esperando socorro do aspecto favorável da Lua, no 4º e 7º dia, vê se lhe favorecerá. Então, o 4º e o 7º, tendo natureza dissonante, né, ou de inimizade com o ponto inicial, são dias favoráveis à natureza. São dias mais prováveis em que o equilíbrio pode ser restaurado. E então ele diz o seguinte, o bom médico, sabendo em que signo e termo estava a Lua, termo é um outro termo técnico dentro da astrologia, diz respeito a determinados graus dentro de um signo, que é regido por algum planeta, né? Então, em que signo e termo estava a Lua e qual aspecto fazia com o Sol e com os outros planetas, e entendendo bem a teoria disso, poderá, com razão natural, ou seja, entendendo a filosofia natural, que tem relação com os ciclos planetários, né? Mais certo saber se antes do 14º dia será necessário mais ou menos evacuação. Então, de uma forma mais explícita, a gente
consegue identificar um uso, eu diria, né, e já é a forma como eu nomeio, um uso mais completo das técnicas astrológicas na prática médica. Né? Então aqui a gente tem tanto, né, aqui olha, o signo e o termo em que a Lua estava no início da doença, isso diz respeito a um uso diagnóstico, né, são informações sobre a natureza da doença, né, os aspectos que ela fazia, tanto com o Sol quanto com os outros planetas, isso pressupõe um mapa do momento, da configuração celeste do momento, né, então muito provavelmente o Jerônimo de Miranda ele não usava só o padrão cíclico dos dias críticos para identificar determinados dias de acordo com o ciclo lunar. Ele usava esse padrão cíclico e a carta celeste do momento do início da doença. E também, né, o uso prognóstico e o uso ligado à terapêutica, ou seja, verificar, né, se será necessário mais ou menos evacuação. E que tipo de evacuação, se é sangria, se é purga, né, de acordo com esse ferramental técnico. Muito bem, então, para finalizar, eu levanto alguns pontos para reflexão, né? Então, como nós pudermos ver, né, os argumentos eles são bastante semelhantes nos dois autores, né? Ainda que na segunda obra do Jerônimo de Miranda, os argumentos eles sejam apresentados de forma mais direta e explícita. Uma possibilidade é que o anonimato, né, teria permitido ser mais explícito, tá? Mas isso eu levanto como hipótese. Né, no pensar e fazer médico de ambos os médicos, que são contemporâneos, ou seja, são do meio do século XVI, ou obras do meio do século XVI, né? Então, há associação com conceitos e técnicas astrológicas, ou seja, a medicina é necessária à prática médica. Ainda que o Amato Lusitano não se posicione explicitamente, e o Jerônimo de Miranda, sim, se posiciona explicitamente, mas o debate está posto, está presente em ambas as obras. E o terceiro ponto é que uma investigação acadêmica sobre a relação entre astrologia e medicina nesse período, no início da modernidade, pressupõe, né, a necessidade de se identificar ideias e conceitos astrológicos, mesmo quando eles não são nomeados explicitamente. Exatamente por que alguns autores se posicionam mais explicitamente e outros não, é um tema a ser investigado, né, e faz parte da investigação que eu venho desenvolvendo. Mas o que eu posso dizer para vocês nesse momento é que sim, o debate ele está presente, né, na maioria dos autores e das obras, ainda que, claro, são posições diferentes, mas ainda que alguns se abstenham de uma posição mais clara. E por que exatamente precisa ser investigado em cada caso, né, para se entender o contexto maior. Mas, de qualquer forma, né, uma investigação sobre as relações entre astrologia e medicina demanda, né, uma leitura mais atenta e minuciosa de ideias presentes, mesmo que elas não sejam ali, né, postas de uma forma tão clara e explícita, como, né, nós pudemos ler no trabalho do Amato Lusitano. Bem, muito obrigado. Excelente apresentação. Eu agora abriria para as perguntas. Há só alguma pergunta? Eu tenho duas, não sei se você... Bom, a primeira eu apontei logo aqui quase no início da sua apresentação, que foi claríssima e muito interessante. Logo uma dúvida que surgiu é qual era a origem, não é? Depois foi respondendo ao longo da sua apresentação, mas ainda me ficou uma dúvida que é a seguinte, que é
em algum momento eles invocam, digamos, algum tipo de... já percebemos, digamos, que os fundamentos são sobretudo simbólicos e filosóficos, digamos assim, mas em algum momento é invocado algum tipo de dado empírico. E a segunda pergunta é, uma vez que o seu trabalho vai até ao século XVII, portanto entra com a censura, e se estes dois autores, o Mato Lusitano eu sei que foi censurado, se este do Jerónimo de Miranda, ou este autor anónimo, que também foi anónimo, eu devia saber isto de quando, mas já não sei, principalmente estudei um bocadinho da Inquisição e da censura literária. Essencialmente era isto, como é que estes dois autores foram tratados, um pouco mais tarde, né? E se existe alguma fundamentação empírica ou não? Empírica em relação à configuração planetária? Não, no sentido de, por exemplo, dizer como acontece com a maior parte dos doentes, tal. Ou não, ou certamente, digamos... O Amato Lusitano, sim, apresenta uma série de dados empíricos nas cinturas, né, nos casos clínicos que ele apresenta, e estabelece relação com os dias críticos. Então, acredito que sim, né, nessa obra existe uma intenção de se apresentar, né, os dados empíricos, mas eu li a primeira centúria, né, então é algo que ainda está em processo de pesquisa, mas ele é extremamente discreto na associação com configurações planetárias ou com astrologia, no momento em que ele apresenta a manifestação dos sintomas em relação aos dias críticos e compara casos e tipos de sintomas. Então, sim, há uma preocupação empírica, né, mas um pouco silenciosa, né, do ponto de vista da relação com a astrologia. E a segunda pergunta, sim, eu não mencionei nessa apresentação o impacto da censura inquisitorial, mas sem dúvida esse é um ponto que eu abordo na pesquisa, exatamente, né, por ser um evento determinante nesse século, principalmente, né, mais para o final do século, por conta da bula papal, né, e, enfim, do índex e da regra 9 especificamente, que é uma regra sobre a censura de conteúdo astrológico, né, nos textos. Agora, qual é a data dessa bula? É 1586, é isso, né? 1586, eu acho que sim. O Amato, ele é censurado, né? Ele compõe a lista dos autores no índex. É um ponto a ser investigado, né? Se digamos assim, uma postura um pouco mais discreta da parte dele em relação à astrologia, se isso teria ou não relação, né, com o fato de ser mencionado no índex. No caso do Jerônimo de Miranda, se eu não me engano, ele não é tocado pela Inquisição, mas sim tem outros autores que compõem, né, o meu material de análise, de investigação, em que esse tema é bastante central, principalmente os autores mais do final do século XVI e começo do século XVII, que sim seguem se posicionando, né, sobre esse debate do quão necessária é a astrologia para a medicina, mas os argumentos eles já são mais permeados pelos argumentos apresentados pelos documentos de censura, pela bula e pelo índex. Então, a proibição de uma determinada prática judiciária da astrologia é muito mais mencionada, né? A distinção entre o que seria uma prática ligada à astrologia natural, que é completamente diferente do que seria a judiciária, mas aí são tipos de argumento que aparecem já no final do XVI e começo do XVII e não tanto aqui, né? No meio do XVI, mas sim faz parte da pesquisa. Referi-me num slide dois autores, um deles, Girolamo Cardano, é o Cardano matemático, Sim. algebrista. Sim, médico e Também era astrólogo. médico. Sim.
Obrigado. Uma dúvida. Você começou falando sobre o humor. E aí eu queria saber se eles também olhavam junto com esse curso da Lua, esse mapa, o mapa do nativo, para entender o humor, ou se projetavam o curso da Lua no mapa do nativo também. Quando se tinha acesso ao mapa do nativo, se Sim. usava. Né? E geralmente eram figuras de mais poder e autoridade, nobres, né? Então tinha o problema de se ter acesso à hora de nascimento ou não. Então quando havia um mapa, né, a natividade, se usava a natividade no sentido de identificar uma compleição predominante, ou seja, qual humor predominava, né, na composição corporal e temperamental, né, do nativo. Agora, o template, né, dos dias críticos, o padrão cíclico temporal, ele era projetado em cima do mapa da natividade e não no mapa, no mapa da doença, e não no mapa Sim, do nativo. sim, eu imaginei, aí fiquei pensando nisso, se tinha alguma relação, sim, mesmo vendo hoje, sabe? Tá, obrigada. Muito obrigado. Foi muito bela apresentação, como o Luís disse, muito clara e muito informativa. É exatamente isso que não podíamos esperar mais. Há muitos aspectos que me interessam, mas um que tem a ver com o que referiu nos dois casos, do Amado e do Miranda, que eles falam, de certa forma, de uma forma muito precisa destes ciclos, não é? No caso do Amato, ele distingue do ciclo sinódico e trópico, não é? E diz que pronto, temos que usar o trópico. O caso do Miranda, você referiu bem que não só fala do dia do início do doença, mas da hora, portanto há ali um cuidado com a precisão. E eu tenho estado a pensar nesta questão de precisão noutras áreas, mas mais ou menos ao mesmo tempo, e pergunto-me de onde é que isso vem, não é? Porque que será se há uma consciência do valor, ou que se há um valor específico que é dado a esta precisão, não é? Ou uma consciência de ir além de uma prática menos precisa para uma prática mais precisa. Eu imagino que hajam dois aspectos nessa pergunta. Ligado a uma necessidade, né, nesse momento histórico, de ir em direção a uma minúcia ou uma precisão, né, mais definida de medição dos fenômenos naturais, né? Então esse seria um movimento, e um outro ponto diria respeito mais ao, enfim, como que o campo astrológico ou o conhecimento astrológico responderia a essa necessidade de busca cada vez maior por precisão ou minúcia, né, de medição da manifestação da matéria. Né? E aí muito das críticas que eram feitas nesse momento, que a historiografia da ciência tende a nomear, né, como um século do movimento anti-astrológico, ainda que seja um termo que a gente possa questionar, né, porque até que ponto era anti-astrológico ou se levantava debate sobre causalidade, né? Mas de qualquer forma, sim, essa necessidade ela é bastante evidente no campo astrológico, através da necessidade de se desenvolver com mais precisão métodos, instrumentos e técnicas de medição para que o ferramental técnico astrológico pudesse ser usado de uma forma mais precisa ou mais eficiente. Né? O quanto também que as críticas à astrologia não passavam pelo fato de que ou os instrumentos de medição, né, e consequentemente as técnicas desenvolvidas não se baseavam em dados tão precisos e, portanto, não eram tão eficientes no entendimento dos fenômenos. Né?
Também, se posso, mas não quero tirar a palavra. Força. Força, Samuel. Eu gostei também, particularmente, desta referência à importância de reconhecer os termos técnicos, não é? E pensar nas categorias da época. E que, de facto, que se prenda também com a forma como Luís perguntou pela a parte empírica, não é? Mas nós, se pensarmos bem, o empirismo depende, de certa forma, da teoria que temos do objeto observado e, portanto, dou aqui a questão do combusto. Eu não sei, aqui pessoas sabem melhor do que eu. Há outro termo que surgia no Amato é o tal de discórdia, dissonância e o argumento um pouco numérico. E pergunto-me se isso não teria uma relação com a teoria harmónica das proporções ou da música, não é? O 7 realmente não faz parte das harmonias. Sim, sim. E ele menciona isso explicitamente. Né? Ele fala da teoria pitagórica dos números e ele fala da música, né? do quanto que o 7 é discórdia, dissonante em função, né? Da escala, da música. Né? E aí apresenta as ideias que estão associadas à teoria astrológica dos planetas, que também tem relação com a música. Né? Bem, eu vou só terminar com uma pergunta muito simples, que é se encontraste algum exemplo prático da aplicação disto na documentação portuguesa. Nesses dois autores, não. Nesses dois autores, não. Eu suponho que seja uma coisa difícil e rara de encontrar. Que talvez dependa mais das anotações pessoais. Exato. Né? E também como uma característica das obras teóricas, né? Que tendem a não trazer exemplos práticos. Exato. Talvez nos manuais técnicos, né? Seja mais fácil encontrar algo do tipo. Enfim, infelizmente, ao contrário, por exemplo, do caso inglês, em que temos o Simon Forman, o Napier, portanto, toda a papelada pessoal que eles deixaram, nós, no caso português, ainda temos que encontrar um workbook, digamos assim, de um astrólogo que tenha sobrevivido até aos dias de hoje. Quem sabe a esperança é a última a morrer, portanto. Quem sabe. De qualquer maneira, mais uma vez, excelente apresentação.